Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu sou da MLF. Nesse vídeo vou mostrar para vocês uma dica de Word utilizando controles de conteúdo, tá? Controles de conteúdo são essas regiões do Word que tem esse retângulo, como vocês podem ver, e elas têm um significado semântico especial. Quando você faz uma edição dela, ela consegue atualizar outros controles de conteúdo que se referem ao mesmo nó que ela, tá? Então eu falei um pouco complicado, mas vamos ver na prática o que isso significa. Significa que se eu trocar o nome do relatório aqui para comercial, por exemplo, olha que legal, fica de olho aqui, eu vou clicar fora. Ó, atualizou automaticamente. Aqui também ó, você tem nome da empresa e mais para cima do nosso documento a gente tem o nome da empresa. O que acontece se eu trocar o nome da empresa para MLF? Aqui embaixo também trocou para MLF. Então, viu que legal? Isso aí que são os controles de conteúdo. São regiões que você nomeia de forma especial e elas conseguem ser vinculadas entre si, tá? Então, é uma forma de você, por exemplo, aproveitar documentos modelo da sua empresa, que você precisa fazer algumas alterações, não pode deixar nada para trás, né? Imagina que feio você entregar um relatório de Word que em alguns lugares você trocou o nome do seu cliente e em outros está escrito entre parênteses cliente porque você esqueceu de trocar, né? Então, isso aqui você gerencia de forma mais inteligente aí seus documentos de Word. E olha só, nos lugares onde tem data, tem um Date Picker, né? Date Picker é essa janelinha que permite você selecionar uma data, né? Vocês sabiam que o Word tinha um Date Picker? Tá aí, ó, que legal. Se eu escolher 22 de abril, conforme eu disse, subindo aqui, fica 22 de abril também, né? Tudo vinculado e inteligente. E tem também algo mais inteligente, que é, por exemplo, você criar estruturas de repetição. Por exemplo, uma linha numa tabela é uma estrutura de repetição e você também pode usar controles de conteúdo para poder gerenciar isso de uma forma inteligente. Ok, então eu vou mostrar para vocês como que faz isso do zero, tá? Num documento. Esse aqui já é o resultado final, já está tudo pronto, né? Eu vou ensinar para vocês como que a gente pega um documento de Word sem os controles de conteúdo para a gente poder criar do zero e chegar nesse resultado, tá? Vou minimizar esse, que é o relatório completo. E esse daqui é um relatório em branco. Só tirando esses painéis, beleza. Estamos aqui. Quando eu clico, veja que não aparece aquele retângulo com borda cinza. Isso não é um controle de conteúdo, é um texto normal. Se eu editar aqui, aqui nem mexe, né? Então, mãos à obra. E a gente precisa falar algumas coisas importantes antes, que é o seguinte. Essas dicas que eu vou mostrar para vocês, elas funcionam só no Word para Windows, tá? Windows Desktop, Word para Windows Desktop. Você não vai conseguir seguir essas dicas se estiver utilizando o Word para Mac, e nem no Word Online, nem no Word no iPad, tá? Então, é importante frisar isso. Ok, e você precisa também certificar que você tem dois comandos importantes na sua faixa de opções, tá? A faixa de opções é essa região onde eu estou passando o mouse. A primeira coisa que você precisa é da guia desenvolvedor. Se ela não estiver aparecendo, é bem simples habilitar. Você clica com o botão da direita, depois personalizar a faixa de opções e aqui embaixo tem que estar marcado o desenvolvedor. Se no seu não tiver marcado, você marca e depois clica em OK. Outra coisa importante é o suplemento que nós da MLF desenvolvemos, que serve para você poder criar os nós que vão permitir atribuir os seus controles de conteúdo. Está um pouco complicado, mas é melhor mostrar do que ficar explicando. Então vamos instalar esse nosso suplemento, ele é gratuito, vai rodar aí no seu computador, ele não é VBA, tá? Ele é um Office Add-ins, que é uma tecnologia de automatização do Office diferente. Então aqui em cima, página inicial, você vai ver no final suplementos. Clica aqui em suplementos e depois em mais suplementos. Vai mostrar essa janela, certifique-se que você esteja em loja. Pode ser que a sua empresa tenha desabilitado essa aba de loja, tá? Aí, infelizmente, vocês não vão conseguir usar essas funcionalidades. Aí aqui, então, a gente vai digitar Custom XML Part. Calma que eu vou mostrar para vocês grande aqui na tela. Ó. É esse cara aqui, ó. Então é Custom XML Part Manager. Tá? É o nome do suplemento que nós desenvolvemos. É um editor de partes
XML do seu Word, tá? Já vou chegar no XML. Então você clica em adicionar, e aí tem os termos de licença, política de privacidade, gratuito, continuar, e ele já abre aqui para você, tá? Então, que coisa complicada que é essa que ele está mostrando aqui para gente. Todo documento de Word, na verdade, todo documento do Office, seja pasta de trabalho do Excel, ou apresentação de PowerPoint, ou no nosso caso aqui, documento de Word, tem uma região especial nele, onde dá para você salvar qualquer dado arbitrário que você quiser, no formato XML. Tá? Então, o que é o formato XML? Eu vou clicar em Create New para mostrar para vocês. Ó. Então, apresento para vocês o XML, é o formato mais simples que tem de todos, tá? Eu não vou gastar meu tempo explicando XML, vocês podem aprender com 5 minutinhos aí em qualquer lugar. É o formato de dados mais simples que tem. E, por favor, se você for da área aí de direito ou de contratos, não se sinta intimidado, você não vai ter que escrever programação nem nada aqui não. Essa dica que eu estou passando para vocês, ela é acessível para todo mundo, tá? Então, o formato XML, eu vou só contrair aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Você tem umas estruturas entre símbolos menor e maior que, em que o início você escreve, por exemplo, o nome de um nó, que é root, e o final você não pode esquecer de colocar uma barrinha, né? Então, o nó root vai daqui até aqui, o nó report title vai daqui até aqui, né? Porque aqui fecha, e esse aqui são os valores, né? E o nó raiz precisa ter um valor arbitrário, que pode ser qualquer coisa que a gente chama de namespace, tá? Então, é importante você botar um namespace aí do seu nome, da sua empresa, desde que não tenha acento, tá? Não coloque acento em nenhum lugar dos nós, nem no namespace, mas não tem problema colocar acento onde está pretinho aqui, que é onde vão os valores que, no fim das contas, vão acabar preenchendo os controles de conteúdo lá no nosso documento de Word, tá? E nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, vocês nem precisam fazer nada. É só vocês clicarem em salvar para a gente poder criar a nossa primeira parte, tá? Salvou, tá aqui, ó. E agora, na guia desenvolvedor que a gente adicionou, a gente vai usar esses nós XMLs que criamos. Então, indo no painel de mapeamento XML, nesse drop-down você vai ver, ó, criamos essas partes personalizadas. Ó, tá lembrado do nó root, o report title, e existe um nó mais complicadinho que são as tarefas, né? Aqui tá tudo em inglês, tá, pessoal? Porque quando a gente desenvolveu isso, a gente mandou para a loja lá tudo em inglês, mas você pode colocar os nós em português se quiser, lembrando, desde que o nome dos nós não tenha acentuação, tá? Então, vamos ver como que a gente usa esse XML no nosso documento. Eu vou subir aqui no topo, na primeira página, onde está o nome do relatório, eu vou selecionar, tá? Não está dando para ver direito, mas eu fiz uma seleção com o mouse. Dei 2 cliques aqui, arrastei, está tudo selecionado aqui. Esse é o nome do relatório, eu vou atribuir para esse nó que se chama Report Title. Vou clicar com o botão da direita, inserir, texto sem formatação. Olha que legal, trocou aqui pelo valor do nó lá no XML que declaramos. Data, vou fazer a mesma coisa. Botão da direita em data, inserir. Só que aqui eu não vou colocar um texto sem formatação, eu vou colocar um de data mesmo, para poder dar esse date picker para a gente, né? Eu acho ele muito legal dentro do Word. Nome da empresa também, eu selecionei toda a expressão, company name, botão da direita, texto sem formatação, MLF. Nome da empresa, vou fazer a mesma coisa, seleção, company name, botão da direita, inserir texto sem formatação, nome do relatório, funciona também, tá? Pelo fato de estar no rodapé. Nome do relatório, report title, texto sem formatação. Está aqui o nome do relatório, falta aqui também. Nome do relatório, texto sem formatação. Por fim, aqui eu tenho um campo de data, que eu vou colocar como data, tá? E já está funcionando. Se eu, por exemplo, trocar isso aqui para comercial, clicar fora, olha que legal, comercial, 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 o nome da empresa para MLF Solutions, por exemplo, e a data para 2 de abril.
2 de março. 2 de março, MLF Solutions. MLF Solutions, 2 de março. Então, você fez uma substituição inteligente e estruturou melhor, né, o seu documento. Tá? Já chego na questão da tabela. Vai ser depois que a gente fizer algumas observações aqui, tá? A primeira legal que a gente pode ver é que se a gente for no nosso suplemento de novo, né, note que tem 2 abertos aqui, né? Se você fechar ele sem querer, não tem problema, é só você clicar aqui que ele abre de novo. Vamos dar uma olhada na nossa parte XML, ó. Então, à medida que a gente fez as trocas no próprio documento de Word, o valor no XML alterou, né? Então você pode alterar por aqui, ó, comercial, vou colocar aqui de manutenção. Vou mudar a data. A data que ele mostra ano, mês, depois dia, tá, pessoal? Então, ano 2025, vou colocar mês 5, 10 de maio. MLF Solutions, MLF Tech, por exemplo. Vou clicar em salvar e olha só a mágica que vai acontecer. Essa é bem legal, ó. Vou deixar aqui na capa, ó. Vou clicar em salvar. Trocou tudo por aqui, né? Então, se você tem algum sistema na sua empresa que produz XML, é só você orientar o sistema a criar XML numa estrutura que você precisa, e aí o que você vai fazer? Você abre o suplemento nosso aqui, cola o XML, salva, que todas as partes-chave do seu documento vão ser trocadas de forma inteligente e segura, e aí você só vai editar mesmo aquela parte específica e para ter uma organização maior aí na sua documentação. Muito fácil de usar, né? Bacana. Só que o vídeo não terminou por aqui, né? Já poderia terminar e só com essa dica aqui você já poderia fazer um monte de coisa. Só que já que você está aqui, que tal você aprender a fazer uma estrutura de repetição, tá? Então vamos descer aqui no final. Eu quero criar uma estrutura de repetição dessas tarefas, sendo que cada item de repetição é uma linha, tá? Então eu primeiro preciso ir no nosso mapeamento do XML, vamos escolher o nosso XML, vou abrir aqui as tarefas. Então eu vou ter uma tabela de 3 linhas. Seja bem preciso para fazer isso, tá? Preste bastante atenção. Você vai abrir a primeira tarefa, selecionar essa expressão aqui, isso, selecionei, ela vai ser a descrição, tá? Então, texto sem formatação na descrição e texto sem formatação nas horas também, tá? Feito isso, com a primeira linha, uma célula da primeira linha da tabela selecionada, faça exatamente isso que eu estou fazendo. Vai em tabela layout, selecionar linha, tá? Selecionar linha. Deixa o Word selecionar a linha para você, tá? Não tente selecionar clicando aqui no parágrafo, não tenta fazer gracinha. E aí, então, com essa seleção feita, botão da direita na primeira tarefa na qual você inseriu esses 2 campos, né? Não é que nem na tarefa pai, nem na segunda tarefa, tá? É nessa daqui, nessa primeira onde você estava. Botão da direita, e ele só vai te dar uma opção, que é uma estrutura de repetição. E olha que legal, só de fazer isso, ele pôs já as 3 tarefas que estavam no seu XML. Você pode fazer, por exemplo, mais coisas aqui, ó. Você pode planejamento. Estou traduzindo aqui, né, só para a gente ver como que isso funciona. Execução, entrega. Então, só de fazer isso e ir no nosso suplemento, ó, as alterações do Word foram refletidas aqui. E vice-versa, né? Se você jogar uma tarefa para cá, por exemplo, eu vou mudar a entrega para 10 horas, isso aqui vai ser validação, vou colocar 12 horas, tá? Se eu clicar em salvar, vão ter que aparecer 4 tarefas, mas aí já existe uma limitaçãozinha do Word, né? Eu cliquei em salvar, embora ele tenha alterado a quantidade de horas aqui de entrega, ele não adicionou a linha automaticamente, né? É porque você tem que dar uma chacoalhada no Word quando você edita a quantidade de itens numa estrutura de repetição, tá? Então, para ele entender que houve uma alteração na estrutura de repetição, você vai aqui na sua guia desenvolvedor, habilita um modo de design e depois sai. E aí pronto, tá certinho aqui, tá? Então, só em caso de estrutura de repetição que você faz esse macete. Ó. Menu desenvolvedor, modo design, saiu do modo design e ele regenera o documento considerando todos os itens da sua estrutura de repetição. E olha só, por exemplo, se vocês têm um sistema que produz
um XML pronto para você, como esse que eu estou mostrando na tela, né? Então esse é um documento XML com a mesma estrutura desse nosso aqui, que criamos no nosso documento. Você tem o root, nesse mesmo namespace, com report title, date, company, né? Então, se você tem aqui esse daqui de um relatório diferente, vocês podem copiar ele, colar e salvar. E olha só que legal, tudo foi alterado. E só lembrando, né, que a estrutura de repetição você tem que dar aquela chacoalhada, né? Entra no modo design, sai, para se certificar que as estruturas de repetição foram atualizadas corretamente. Então é isso aí, vocês podem trabalhar com tabelas, trabalhar com nós, tem seletor de data, vocês podem padronizar os documentos da empresa de vocês e produzir com muito mais segurança, tá? E essas estruturas de repetição são um tema à parte, né? Dá para vocês criarem 2 níveis de estrutura de repetição, uma hierarquia completa, que eu não vou abordar nesse vídeo, quem sabe no próximo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de dicas aí do Word e podem esperar que a gente vai vir com muito mais.